Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal da Oitavo? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de História, e hoje é a parte 2 sobre as guerras nativistas ou as revoltas nativistas do Brasil Colônia, tá? Os episódios que hoje eu vou abordar aqui é basicamente a Guerra dos Mascates e a Revolta de Vila Rica, ou como alguns vão chamar, inclusive, a Revolta de Felipe de Campos. Mas vamos lá, Juan. Continuação? Como assim? Você vai necessariamente continuar da aula passada? Sim. Por isso, eu vou pedir aqui que você, se tem um pouquinho de dúvida ou já esqueceu um pouco da aula passada, volta lá no Classroom e assiste o vídeo de novo, tá? Porque ele é importante para entender essa aula. Gente, quando eu terminei a última aula falando ainda da Guerra dos Emboabas, eu falei que teria uma parte 2, né? Que teria continuação. E essa continuação é justamente imediata. Em 1710 nós já teremos um novo episódio de uma guerra nativista, por assim dizer, ali onde hoje é a região do Maranhão e também do Pernambuco. Essa região ela era muito conflitosa, principalmente por uma intervenção holandesa que ocorreu até 1654, quando eles foram expulsos, tá? A expulsão dos holandeses, de fato, trouxe ali uma profusão social, um certo descontentamento, uma situação que ficou difícil de ser engolida, principalmente pelos colonos portugueses. Porque é fato que os holandeses conseguiram desenvolver as cidades do Recife e de Olinda de uma maneira que os portugueses nunca tiveram preocupação. Quando os holandeses foram expulsos lá em 1654, Olinda era uma cidade que simplesmente era muito à frente do seu tempo. A cidade tinha se desenvolvido de uma forma inacreditável por conta dos engenhos de açúcar. Os holandeses, eles tinham uma prática de comércio muito mais madura, muito mais eficiente do que as práticas portuguesas, e com isso eles conseguem lucrar e desenvolver muito a cidade. Por outro lado, Recife, por ser uma cidade mais comercial, ela tinha meio que parado no tempo, ela não tinha tanto desenvolvimento social e muito menos estrutural. Para vocês terem ideia, Recife só muito depois, em 1780, que vai ter o seu primeiro bondinho, né, que vai ter os incentivos ali para ter uma urbanização maior da cidade. Mas tudo bem. O que acontece ali após a expulsão dos holandeses? Nós temos um centro agrícola e um centro comercial que vão disputar entre si o protagonismo da capitania. O que significa, Juan? Basicamente é o seguinte: Olinda era uma cidade onde os senhores de engenho cultivavam um certo apreço e por isso gostavam muito da cidade e frequentavam ali os espaços da própria cidade, tá? Enquanto que o Recife, por ter uma localização geográfica mais fácil acesso, né, de melhor distribuição de mercadoria, vai suportar e vai abrigar a elite comercial portuguesa, vulgarmente conhecido como mascates, tá? Os mascates, eles receberam esse apelido justamente porque eles não tinham terras. Eles ganhavam muito dinheiro através do comércio de açúcar, de escravos, de bens de consumo e das drogas do sertão. Assim sabendo, agora nós temos uma divisão entre duas cidades, e essas cidades são um tanto quanto rivais, elas são meio que descontentes uma com outra, né? Um Brasil e Argentina ali. Quando os holandeses são expulsos, e aí você terá novamente um conflito que vai iniciar muito por conta de briga de interesse, né? Olinda, por exemplo, ela foi destruída com a expulsão dos holandeses. As batalhas pelo Nordeste, elas vão deixar a cidade literalmente despedaçada, né? A destruição causada pelos canhões portugueses na cidade foi imensa. A retomada de Olinda, ela foi muito dolorosa para a cidade. E aí os portugueses, por si só, eles já estão começando a pensar em investir em Recife, justamente por pensar que a cidade tinha que tomar esse protagonismo da capitania. Pois bem, Olinda está tentando se reestruturar. Só que os senhores de engenho, eles agora, como não tem mais uma rota comercial para o açúcar como tinha antes com os holandeses, eles começam a passar por dificuldades financeiras. Para piorar tudo, o açúcar também entra em crise. Surge um tipo novo de açúcar, que é o açúcar de beterraba, somada com a nova produção nas Ilhas das Antilhas. Isso vai fazer com que o açúcar do Brasil caia de preço vertiginosamente,
justamente porque os holandeses agora falam assim: já que eu não posso ser dono desse pedaço aí, vocês também vão definhar economicamente. Os holandeses começam a deliberadamente boicotar o açúcar do Brasil, fazendo com que o açúcar do Brasil, inclusive, perca 200% do seu valor de mercado. Isso significa que o açúcar brasileiro está valendo mais nada, e agora os grandes açucareiros, né, os senhores de engenho, eles não têm mais o dinheiro que eles tinham antes. Portanto, eles têm que recorrer à elite comercial portuguesa para conseguir dar conta de reestruturar a cidade e reconstruí-la, porque a cidade realmente foi acabada, foi destruída. Eles começam a pegar empréstimos dos portugueses de Recife com a ideia de pagar no futuro, né? Esses planos de empréstimos, eles eram muito parecidos com o que a gente tem hoje de um empréstimo bancário mesmo. Você vai lá, soma esse valor a uns juros, você empresta 10, mas você acaba tendo que devolver 15, sendo que você vai pagar isso a longo prazo. Esse tipo de compromisso, mais tarde vocês perceberão que ele nunca foi pensado em ser honrado, né? O pessoal gosta de dizer que, na verdade, ali os senhores de engenho de Olinda eram os grandes caloteiros da história. Curioso se pensar que, mesmo após esses empréstimos, Olinda ainda precisou de dinheiro para conseguir reconstruir, porque a sua estrutura ela era muito cara. Olinda já desde o século XVIII tem bondinho, e esse tipo de tecnologia para a época ele é muito custoso. O que então Olinda faz em termos de proveito, né? Ela aproveita por ser uma cidade que tem um status de vila dentro da colônia, e isso dá a ela uma certa autonomia sobre a cidade de satélites, que ali nós estamos pensando em Recife, e vai passar o imposto sobre a cidade do Recife. Mas essa agora, né? Os portugueses estão pensando assim: os caras já vêm aqui, emprestam meu dinheiro, não me paga, e agora, além de tudo, resolvem me passar um imposto novo para poder reconstruir a cidade deles. Isso não vai ficar assim. Os portugueses fazem o que então? Eles articulam através de uma influência econômica, né? Alguns historiadores vão falar até de suborno, e vão conseguir, através de uma petição com a coroa, elevar Recife ao mesmo status de Olinda. Agora Recife e Olinda são ambas vilas dentro da capitania. Isso vai trazer a Recife uma certa autonomia política em relação a Olinda, e ali a fronteira entre as cidades é que vai ser justamente um local de disputa. Os portugueses comerciantes de Recife, agora que eles têm uma Câmara Municipal, eles começam a passar diversos atos contra o povo de Olinda. Essas tensões vão aumentando, até que chega um nível de que o povo de Recife consegue um ato pela coroa de cobrar os empréstimos feitos pelo povo de Olinda na marra, né? Basicamente uma destituição de posse. Olha, você me paga o que você emprestou, ou a sua fazenda agora é minha. E isso vai causar um certo conflito ali, vai desencadear, por fim, a Guerra dos Mascates, tá? A Guerra dos Mascates, de início nós temos ali a destruição da cidade de Recife também. O povo de Olinda consegue, através de uma questão de financeiro, né? Eles têm muito mais dinheiro, a princípio, em produção cafeicultora e produção de cana-de-açúcar do que os portugueses, e conseguem invadir o Recife. Quando eles invadem a cidade do Recife, os portugueses, justamente por serem portugueses, eles têm um favorecimento da coroa portuguesa muito mais do que esses senhores de engenho que aproveitaram da influência holandesa, e pedem socorro. A coroa portuguesa envia um novo governador, o Félix de Matos, e o Félix de Matos traz consigo 10 mil tropas e consegue invadir a cidade de Olinda e assim colocar o Pelourinho abaixo. Inclusive, para quem for até hoje lá na cidade de Olinda, vai ficar sabendo essa história de que o Pelourinho ele foi reconstruído justamente por conta dessa Guerra dos Mascates. Bom, agora que foi invadido e a situação voltou ao normal, o Félix de Campos ele vai estipular ali um rodízio entre as capitais. Ele vai dizer agora que a administração da capitania vai semestralmente mudar. Vai ficar 6 meses ali sobre a posse de Olinda e 6 meses sobre a posse de Recife. Dessa forma, não tem como ninguém disputar o protagonismo, justamente porque esse protagonismo e essa liderança vai e volta. Então, não é muito inteligente nenhuma das cidades tentar uma articulação, uma retaliação sobre a outra, porque o poder eventualmente vai para a cidade vizinha, e aí a retaliação pode sair pela culatra, né? Eles podem fazer muito pior do que você fez com eles. Dessa forma, nós temos o fim da Guerra dos Mascates, a prisão de alguns líderes da revolta de Olinda, né? Justamente por ter um grande medo dos portugueses que os holandeses pudessem retornar,
justamente porque o povo de Olinda era muito mais apegado aos holandeses por uma questão de lucro também, do que de fato aos portugueses. Então esses líderes da revolta da Guerra dos Mascates, principalmente de Olinda, vão ser presos, julgados e alguns até mesmo executados. Nossa segunda revolta dessa aula é a revolta Felipe de Santos, ou a revolta de Vila Rica, como é mais fácil de ser conhecida. Essa revolta também ocorre em Minas Gerais, no ano de 1720, 10 anos após a Guerra dos Mascates, e ela tem principalmente ali um quê de embrião da Inconfidência Mineira que a gente tanto conhece pela figura de Tiradentes. A revolta, pessoal, que acontece ali em Minas Gerais de forma totalitária, tá? De forma abrangente, geral, todas são um conflito entre coroa portuguesa querendo mais imposto e os mineradores ou os donos das casas de minério tentando ali um pouquinho mais de lucro em relação ao ouro. O ouro é sempre um problemão quando ele aparece dentro ali das relações comerciais da colônia, né? O dinheiro acaba estragando muita coisa. Mas veja bem, ali em Vila Rica, nós tínhamos uma presença muito forte do Império Português, principalmente porque ele instaura ali 4 casas de fundição, e essas 4 casas de fundição vão ser as responsáveis pelo escoamento da produção aurífera de toda Minas Gerais, tá? Minas Gerais ainda não é uma capitania, ela é apenas uma região, uma vila subordinada à capitania de São Paulo, e por isso tem alguns problemas de evasão fiscal. Juan, o que é isso? Evasão fiscal? O que você está falando? Gente, evasão fiscal é quando alguém se nega a pagar um imposto, alguém tenta pagar o imposto de uma maneira reduzida do que deveria, basicamente deixar de dar dinheiro para a coroa. Essa evasão fiscal começa a ser quista pelos povos mineradores porque eles estão ganhando mais dinheiro assim. Agora a coroa portuguesa, por sua parte, não está gostando nada disso. Lembra do quinto que eu falei da aula passada? Agora o quinto, ele vai ser proposto sobre as barras de ouro, o que vai deixar o negócio ainda mais sinistro pelos mineradores. O que significa? As casas de fundição, elas pegavam esse ouro em pó e transformavam ele em barra de ouro e colocavam um selo real. A cada 5 barras que eram fundidas dentro da casa de ouro, uma ficava para a coroa portuguesa. Acumula-se aproximadamente, hoje os historiadores dizem, que 20% de todo o ouro do Brasil foi levado diretamente para a mão da coroa portuguesa. Por isso, até hoje, ela é muito rica, né? A coroa portuguesa foi tão poderosa ali no século XVI, XVII e XVIII. Muito por conta do ouro e do extrativismo aqui do Brasil. Agora, a questão principal aqui é que essas casas de fundição, elas têm quase que uma força militar por si só. Elas têm os seus soldados, elas têm as suas tropas ali, por mais que sejam poucas, mas ainda muito bem equipadas, para tentar manter essa ordem fiscal e o recolhimento dos impostos de uma maneira que fosse eficiente. Por um outro lado, nós temos ali uma elite comercial, principalmente aurífera, que é composta por vários vilarejos que vão tentar ir contra esse domínio português. Entre eles, nós temos aqui o mais famoso, que inclusive vai ganhar esse nome, né, da Revolta Felipe dos Santos, justamente porque é vinda do ideário do Felipe dos Santos. O que tem tão diferente nessa revolta, então, Juan? É porque essa revolta, ela é a primeira revolta no Brasil de caráter nativista e popular. Ou seja, é a primeira revolta que teve uma participação não só das elites, teve também uma participação ativa e voluntária também por parte da classe média e das pessoas mais pobres. Hoje, por vivemos um tempo moderno, né, muito contemporâneo, de ideários principalmente muito libertários, nós temos a concepção que a maioria dos movimentos parte sempre do povo. Agora, esse tipo de movimento, ele não é comum, ele não é característico do século XVIII. Muito pelo contrário, na maioria das vezes a elite articula um movimento e traz o povo de forma compulsória, os seus trabalhadores, né, ele paga para essas pessoas participarem e contrata. Agora aqui na revolta de Vila Rica, ou na revolta de Felipe dos Santos, é a primeira vez que o povo escolhe participar, porque eles começam a ter uma certa influência ali dos ideais iluministas, que começam a chegar no Brasil. O Felipe de Santos, por exemplo, ele começa ele começa, por exemplo, a incentivar que algumas pessoas peguem armas junto com ele para conseguir destituir essa tirania. É a primeira vez que a palavra tirania aparece aqui em uma revolta. A tirania da coroa ou tirania da metrópole começa a ser contestada pela primeira vez na guerra ou na revolta de Vila Rica.
O desfecho dessa revolta é não tanto quanto cruel, tá? O Felipe dos Santos, ou Felipe de Santos, vai depender muito dos documentos, tá? Alguns dizem que é Felipe dos Santos, outro aparece como Felipe de Santos. Felipe Santos no final das contas, tá? Para facilitar. Ele, como ele consegue essa articulação, a princípio eles conseguem durante um mês ali ocupar Vila Rica. Quando ele ocupa Vila Rica, ele destrói as casas de fundição e começa então a ganhar um pouco de dinheiro ali com o contrabando do ouro em pó. Quando ele destrói essas casas de fundição, ele chama o então governador, que é o conde de Camaçur, para uma conversa ali para ver se ele consegue articular um pouquinho mais de liberdade econômica para a capitania de Vila Rica. Ou, perdão, para a vila de Vila Rica. A Vila Rica, ela tem esse nome justamente porque ela tem um escoamento de ouro tão grande, e aí o conde de Camaçur, né, em tanto quanto acuado, ele decide sentar para conversar com os revoltosos. Ele senta, conversa, faz acordos, aperta as mãos do Felipe dos Santos e fala, não, tudo bem, a partir então de agora vocês vão ter uma liberdade econômica maior, vocês vão ter um imposto menor, vocês vão conseguir agora fazer esse transporte de ouro por si só, e a casa de fundição aqui nós vamos reduzir para uma só. Dessa forma os impostos vão ser menores, né, e as pessoas conseguem ficar felizes. Aí você fala, poxa Juan, então como assim? Você falou que o fim dessa revolta ele foi terrível, né, que ele foi triste, não sei o quê, e aí do nada você fala que os caras conseguiram o que ele queria? Não. Quando o conde Camaçur, então, consegue sair de Vila Rica, que estava cercada pelos revoltosos, e voltar para São Paulo, ele convoca a coroa, avisa o que aconteceu, e a coroa envia por si só, então, várias tropas ali para conseguir entrar em Vila Rica. Essas tropas muito bem armadas, muito bem articuladas, muito bem treinadas, não tem sequer nenhuma dificuldade para invadir Vila Rica e conseguem retomar Vila Rica dos revoltosos. As tropas portuguesas por si só conseguem também capturar o Felipe dos Santos, e o Felipe dos Santos acaba sendo um grande culpado dessa revolta. Parece que aqui já conseguimos enxergar, por exemplo, como que as revoltas, na concepção da coroa portuguesa, sempre tem ali um culpado, né? Não é um grupo que vai ser culpado e que vai ser de fato responsabilizado. É sempre um cara que foi o influenciador. O influenciador maior aqui foi o Felipe dos Santos, ou Felipe de Santos. Esse influenciador maior, mais tarde vocês vão perceber também, vai aparecer na figura do Tiradentes. A impressão que dá, segundo os historiadores analisam, é que a coroa portuguesa gosta de pegar alguém para fazer exemplo. E essa questão de fazer alguém de exemplo, né? Olha, esse cara aqui se revoltou contra a gente, então agora ele vai pagar o preço mais caro que tem, que é a própria vida. Esse tipo de proposta, esse tipo de punição, ela na verdade vai aumentar ainda mais o descontentamento das pessoas, porque esses sujeitos que são pegos de exemplo, eles são na maioria das vezes pessoas que têm um contato muito próximo com a população. O Felipe Santos, por exemplo, ele era um cara muito bem quisto entre as pessoas de Vila Rica. Ele era conhecido por ser um cara que dava dinheiro aos pobres, né, financiou a igreja. Parte do comércio dele, ele tinha ali um pedaço que ele conseguia emprego para as pessoas que estavam chegando. Então, assim, ele era um cara muito amado dentro de Vila Rica. E por conta desse tipo de relação que ele estabeleceu com a população, mais tarde, inclusive, essa própria população de Vila Rica vai ter uma participação na Inconfidência Mineira. Então, veja só, por mais que a guerra do Felipe Santos, ou a revolta de Vila Rica, que é mais fácil a gente conhecer assim, ela tenha sido breve, ela durou apenas um mês, o legado que ela deixa é muito duradouro. Vai perpetuar até a época da Inconfidência Mineira, justamente porque nós temos aqui pela primeira vez a participação popular das massas, as pessoas voluntariamente escolhem participar de uma revolta, nós temos aqui a personificação de um ideal em uma pessoa, que é o Felipe Santos, e principalmente nós temos aqui um tipo de punição que vai ser executada sobre um sujeito que na verdade tinha fechado um acordo. Então a figura da coroa portuguesa começa a se transformar não mais nos antepassados. Antes os colonos viam os portugueses como quem? Os tataravós, da onde a gente veio, a nossa origem. Agora começa a ter uma outra figuração. Agora os portugueses são os tiranos, são aqueles que aproveitam da gente, que tiram dinheiro do nosso bolso.
a questão nativista, por fim, ela vai aparecer de uma maneira nunca antes esperada, tá? Agora, quem nasce no Brasil começa a enxergar no português um inimigo, um agressor, uma pessoa que está fazendo mal para essa nação que sem eles seria muito melhor, ok? Pessoal, vai dando o tempo da nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham aprendido, se divertido também, por que não, né? As atividades estarão lá na Classroom. Até a nossa próxima aula, tá? Um beijo, um abraço, até mais.